Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja convosco. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Hoje eu quero falar com você sobre não é falta de Deus. Esse tema nós já partilhamos com algumas mulheres e eu quero partilhar com você hoje. Todos nós, em algum momento, já sentimos o nosso coração acelerado, a nossa mente pesada, a sensação de que não vamos dar conta. Alguns chamam isso de ansiedade. Outros vivem momentos de depressão. Outros até enfrentam crises de pânico ou outros tipos de crises. Talvez você esteja passando por isso, mas eu quero te dizer, você não está sozinho. Isso não é falta de Deus. Quantos aqui, você que está do outro lado, já ouviram a frase: se você está ansioso, deprimido ou em crises, crise de pânico, outras crises, é porque falta fé, é porque falta Deus. Quantos de nós já ouvimos isso? Mas hoje o Senhor nos traz uma verdade libertadora. Ansiedade, depressão, crises emocionais não significa ausência de Deus, mas um campo em que Deus deseja revelar o seu poder, o seu cuidado e a sua graça na tua vida, na minha vida. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aonde eu encontro isso? Salmo 46, 1. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, está cheia de pessoas, homens e mulheres, que viveram angústias profundas. E aí, quando você entende, começa a compreender que não é falta de Deus, e sim é um chamado ao cuidado, vamos ver aqui quem passou, quais desses homens e mulheres descritos na palavra, que passaram, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que passaram por essas situações de angústia, situações de depressão, de ansiedade, de crises emocionais. Vamos citar alguns deles aqui. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 19. Em 1 Reis, capítulo 19, vai falar sobre o profeta Elias, um homem cheio de autoridade. Fez cair fogo do céu, venceu centenas de falsos profetas, mas exatamente ali no capítulo 19. Nos capítulos anteriores vai trazer ali a trajetória do profeta Elias. No capítulo 19 de 1 Reis, vai dizer que ele, depois de fazer ali, orar e fogo do céu descer sobre o altar que estava molhado, encharcado, ele orou e Deus mandou o fogo do céu, que consumiu o altar ali, diante dos profetas de Baal. E aí vem alguém que começa a persegui-lo. E ele, por medo, ele foge, ele deita debaixo de um zimbro e pede para morrer. Nota que um momento de vitória de Elias, do profeta Elias, que ele estava ali, né, um homem cheio do poder, cheio de autoridade. No dia seguinte, já não estava assim tão confiante. Fugiu de medo, deitou debaixo de um zimbro e pediu para Deus: me mata. Não só isso, ele achou que só tinha sobrado ele. Ficou ali triste. Olha só, ansiedade, medo, sensação de fracasso. Elias experimentou isso tudo junto. Isso não apagou a unção dele. Isso não anulou o chamado de Deus na vida de Elias. Isso só mostrou que Elias também era humano como nós. E sabe como Deus reagiu diante do lamento, do medo, da instabilidade de Elias naquele momento? Nós lemos nas Escrituras
que Deus não gritou, não condenou Elias. Deus enviou pão, água e descanso. E depois ele falou com Elias num sussurro. Deus não nos abandona no vale, amados. Deus cuida de nós com ternura. Deus não o repreendeu, não repreendeu Elias por sentir medo. Deus não nos repreende por sentir medo. Mas ele nos dá uma palavra, uma diretiva, que diz, pois o Espírito de Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, intrepidez, equilíbrio e amor. Deus alimentou Elias, descansou e falou com ele no silêncio. Quantas vezes nós, nas distrações do nosso dia, Deus está falando conosco, porque Ele fala conosco hora de um jeito, hora de outro, Ele está sempre falando conosco. Mas nós, na nossa distração, desligados, né, das coisas, por vezes nós não ouvimos Deus falar, porque muitas vezes Ele fala conosco no silêncio, no sussurro. Sim, no sussurro. Deus fala conosco no sussurro. E aqui com Elias, foi exatamente assim. Deus falou com ele no sussurro. Aleluia. Glória a Deus. Deus fala contigo também, amada. Deus fala comigo também. Muitas vezes, quando nós pensamos, poxa, parece que Deus não está me ouvindo, não vejo resposta, isso e aquilo. E assim como com Elias, Deus alimentou ele, fez descansar e falou com ele em silêncio. Elias estava exausto, estava ansioso, com sintomas de depressão, mas Deus não o abandonou. Amados, mesmo quando estivermos passando pelo vale, Salmo 23 nos fala sobre isso. Você não vive no vale, você está passando por um vale. Salmo 23 diz o seguinte, que o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura o vigor, guia-me por veredas de justiça, por amor ao seu nome. Mesmo que eu ande, mesmo quando eu andar por um vale de trevas, nota que andar pelo vale de trevas, eu não temerei perigo algum, pois Deus está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Lembremos de Jesus, lá no Getsêmani. Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Jesus sentiu o peso da angústia, mas não deixou de ser o filho amado de Deus. A dor que você está passando não define a ausência de Deus, amados, mas sim uma oportunidade que você possa experimentar a presença de Deus de forma ainda mais real, ter experiências com Ele, glória a Deus. E a pergunta que fica aqui, então, o que eu posso fazer quando enfrentar ansiedade, depressão ou crises emocionais? Primeiro, lance sobre Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ore com sinceridade. Diga a Deus o que você está sentindo. Assim como o salmista descreve ali no capítulo 42, versículo 5, ele faz uma pergunta para a própria alma dele.
Por que está tão abatido, minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você conversa com a tua alma, porque nós somos trinos, corpo, alma e espírito. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em cuidar do nosso corpo físico, né? Que esquecemos que a nossa alma também precisa ser cuidada. O nosso espírito também precisa ser cuidado e alimentado. Diga a Deus com sinceridade o que você está sentindo. Entre no seu quarto, feche a porta, onde ninguém mais está te vendo. Você acha assim, não tem ninguém me vendo, estou sozinha. Engano seu. Jesus deixou uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está contigo. Enquanto você está passando por esse vale de tristeza, de depressão, de ansiedades, pensamentos acelerados, crises emocionais e até crises de existência. E Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Amada, em nome de Jesus, acesse as bênçãos espirituais conquistadas por Cristo na cruz do Calvário para nós. Sabe uma coisa incrível? É que antes de Jesus vir a este mundo, nós precisávamos fazer sacrifícios para oferecer e, porventura, receber perdão dos nossos pecados. Alguém tinha que ser o nosso intermediador ali para nos achegar a Deus. Mas por causa do sacrifício de Cristo, por mim, por você, hoje nós temos acesso direto ao Pai, porque Jesus é essa ponte que nos conecta ao Pai. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Ele é a vida. Não tem como você se aproximar de Deus se não for por intermédio de Jesus. E quando nós nos aproximamos de Deus, o nosso Pai, e Jesus está com o Pai, Jesus faz parte e é o Pai, nós podemos orar com sinceridade. E quando a palavra também diz, Jesus falando ali para os seus discípulos, e estende a nós, que quando nós orarmos, nós vamos diante do Pai em nome de Jesus. Fale claramente o que você está sentindo, o que te causa frustração, o que te fere ainda, e deixe o Espírito Santo de Deus limpar as feridas da sua alma. Muitas vezes, num ferimento, começa a criar a casca, começa a cicatrização, mas há feridas que mesmo estando com aquela película de proteção, elas ainda sangram. Diga a Deus como você se sente. É ali no seu quarto, onde você acha que ninguém mais está te vendo, Ele te vê. Ele te vê. Ele vê o que se passa com você. Porque está abatido a minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Respire a palavra. Respire a palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Apresente as suas súplicas, as suas petições a Deus em oração e sede gratos. Porque muitas vezes nós queremos apresentar a Deus como estamos sentindo. Sim, amada, apresente como você está sentindo. Faça os seus pedidos, as suas súplicas, mas lembre-se também de agradecer. Porque a gratidão
ela é uma bênção nas nossas vidas. Ela atrai bênção sobre as nossas vidas. Quando mesmo que estivermos passando por momentos de crises, nós lembramos que não estamos sozinhos, porque Ele está conosco em todo o tempo. Outro ponto aqui, cuide do tempo. Como é que eu vou cuidar do tempo? Há momentos, há situações na nossa vida que estamos passando por um estresse. Muitas vezes, a depressão, a ansiedade, tem ali você fazendo, né, os exames, pode ver que é uma falta de hormônio, uma falta de alguma vitamina. Cuide do tempo, amada, tenha momento de descanso. Essa vida frenética de querer fazer, e você não dá tempo para descansar, você não tem tempo para descansar. Deus te deu 7 dias. 6 dias, você pode correr, mas tenha momentos de descanso no seu dia. E tire um dia de descanso. Tenha o sono, hora para dormir, hora para acordar. Não vive desregradamente, sem um horário certo para você ir dormir. Segundo estudos, comprovam que quando você desliga, né, desliga de tudo aqui o que eu me refiro é a excessos de, de luz, de tecnologia. O correto, né, o mais adequado, seria você se deitar às 10 horas ou antes disso, porque exatamente às 23 horas, o nosso relógio biológico, ele já procura, começa a buscar ali o momento de que seu corpo, a sua mente está descansando, seu corpo está descansando, e é momento do seu fígado começar a trabalhar, para fazer essa descarga mental, para fazer a limpeza, tirar todas as toxinas do seu corpo. Deus é tão perfeito em tudo que Ele faz, que o nosso corpo também tem o horário certo para ele descansar, enquanto outros órgãos precisam deste momento de o corpo descansando para trabalhar. Nós deixamos o nosso fígado, o nosso rim tão sobrecarregado, as coisas do dia, com emoções, que o momento do sono é o momento a qual eles vão parar para trabalhar e fazer a limpeza de dentro para fora. Então, que você tenha descanso, tenha um sono tranquilo e reparador, tenha uma alimentação equilibrada, faça acompanhamento médico, terapêutico, porque são ferramentas que fazem parte do cuidado de Deus para a tua vida. Busque apoio. Não enfrente o que você está enfrentando sozinho. É melhor terem 2 pessoas, é melhor serem 2 do que 1. Então, tenha uma rede de apoio. Busque pessoas da sua confiança. Ah, mas eu não confio em ninguém. Ah, deve ter algum amigo, alguma amiga que você possa desabafar. Busque ajuda de um psicólogo, de uma psicanalista ou psicanalista. Faça o acompanhamento médico. E renove a sua mente todos os dias. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E há passos práticos para isso. Quando você estiver passando por uma situação de crise de pânico, crise emocional, ansiedade, respire fundo. Acalma o teu corpo. E como é que eu vou fazer essa respiração? Você inspira, contando até 4, segure, 2, expira até 6. Então, inspire e expire. Faça isso no mínimo 5 vezes. Isso vai fazer o quê? Vai ajudar o seu corpo a sair do modo de luta, de fuga, e ele se tranquilizar.
Outro passo aqui, afaste-se da culpa espiritual. Não aceite aquelas vozes que vêm à sua mente dizendo, você falhou com Deus. Traga suas lembranças, promessas como Isaías 41:10, 1 Pedro 5:7. Lance a Deus todas as suas ansiedades, pois Ele tem cuidado de ti. Não temas, porque o Senhor está contigo em toda e qualquer situação. Outro passo aqui é que você ore a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Nós fizemos ao longo deste mês de setembro um propósito de 33 dias de oração, declarando a palavra de Deus do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Quantas famílias foram alcançadas? Sementes de bênção, sementes foram plantadas, novas sementes foram plantadas. E no tempo certo nós iremos colher bênçãos nas nossas famílias. E já estamos colhendo. Que você possa declarar, Senhor, ajuda-me. Perto está o Senhor daqueles que o buscam com o coração quebrantado. Você não precisa de um discurso longo para falar com Deus. Leve tudo em oração. Com o coração contrito e quebrantado. Seja sincero. Busque suporte humano. Ligue para um amigo, para um líder ou para alguém da família. Por quê? Porque quando nós estamos na solidão, eu sei que tem momentos que queremos ficar na solitude, né? Tem pessoas que não conseguem ficar na solitude, ficar um tempo só. E também não devemos passar muito tempo só, porque a solidão alimenta o mal. Você fica muito tempo ali isolada, sozinha, você começa a alimentar esses pensamentos de que você não é capaz, que você não, que você... E vai vir pensamentos negativos na sua mente. Mas em nome de Jesus, você é mais que vencedor em Cristo. Procure uma igreja, procure amigos. Ah, mas eu não tenho amigos. Alguém da sua família que seja de confiança. Se você não tem esse grupo, essa equipe de apoio, busque uma ajuda psicológica, faça terapia. Mas busque o suporte humano, não passe por isso sozinho. Nós aqui no Ministério Exer, que é uma rede de apoio de mulheres com propósito de viver e buscar a cultura do reino de Deus, Exer significa aquela que traz força, aquela ajudadora idônea, principalmente dentro do casamento, mas também que estende a mão às pessoas à volta para ajudá-las, e a força na área de fraqueza de quem estamos auxiliando. E o Senhor tem tratado com cada uma de nós de forma singular, de forma única. E quando nos reunimos, nós vemos que realmente uma traz força na área de fraqueza da outra. Se necessário for, procure ajuda profissional, porque depressão e ansiedade podem sim ter causas físicas e também químicas. Médico, psicólogo, psiquiatra, psicanalistas, terapeutas, são instrumentos de Deus. Você seguir o tratamento não é falta de fé, amado. É cuidado com você mesmo. Porque como nós iremos amar as pessoas à nossa volta se nós não cuidamos de nós e não amamos-nos? Não tem como nós transbordarmos aquilo que não temos. Então, que você possa se cuidar para cuidar dos outros. Não adianta você dizer sim para todos e não para si. Muitas vezes vai ser necessário você dizer não para os outros para cuidar de si, para dizer sim para o seu cuidado,
para cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física e espiritual. Tenha uma rotina de sono, restabeleça o sono, alimentação e movimento, porque corpo saudável ajuda a mente a ficar mais equilibrada. Equilíbrio em tudo nas nossas vidas é essencial. Tenha práticas espirituais simples. Faça a leitura de salmos, por exemplo, Salmo 23, Salmo 46, Salmo 91. Faça a leitura de salmos todos os dias. Faça a leitura de um provérbio por dia. Provérbio tem 31 capítulos. Todo dia lendo um provérbio, um salmo. Se alimente da palavra. Ouça músicas de adoração. Confissão breve. Faça jejum leve, se for orientado, né? Jejum leve, se for orientado e edificante para você. Outro ponto aqui, escreva seus pensamentos. Escreva os gatilhos, escreva as vitórias. Isso ajuda você a identificar. Na parte da escrita, eu entendi e aplico isso na minha vida. Quando você escreve, você começa a identificar quais são os padrões limitantes que tem na sua vida. Quais são as situações que acionam gatilhos que geram um desequilíbrio emocional. Anote os seus pensamentos. Quais pensamentos vêm mais à minha mente? Isso são gatilhos? Isso são respostas de oração? Agora vem a parte de você fazer perguntas. Então, anote aí as perguntas para você responder com sinceridade. Você tem permitido que a sua mente seja alimentada pelo medo ou pela promessa de Deus? Você está se isolando? Quando você precisa de ter mais comunhão, mais contato com as pessoas? Você reconhece que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria? Outra pergunta aqui: você tem acreditado na mentira de que falta Deus na sua vida, quando na verdade Deus está ao seu lado em todos os momentos? Você tem reconhecido as suas limitações ou você tem tentado carregar tudo sozinho? Em Mateus 11, nós temos uma chave. Na Bíblia, nós encontramos muitas chaves preciosas. Só basta nós fazemos o download e acessarmos. Né? Recebemos a chave que vai abrir portas na nossa vida. Só você identificar qual é a porta, qual é o tesouro que essa chave se encaixa. Mateus capítulo 11, versículo 22, Jesus dizendo, né, ali a referência, repouso para aqueles que se encontram cansados. Pare de querer carregar tudo sozinho. Jesus diz para você hoje: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Reconheça as suas limitações, não tente carregar tudo sozinho. Há quanto tempo você está sentindo esses sintomas? A frequência aumentou ou diminuiu? Anote. O que normalmente antecede a crise? A crise de tristeza profunda, a crise de pensamentos acelerados, a crises emocionais. O que antecede a essa crise? Observe. É quando você dorme, tem um sono ruim? Quando você recebe umas notícias específicas? Ou quando você se isola, quer ficar isolado, pensando em coisas que não deveriam estar pensando? Você tem pensamentos negativos e persistentes sobre você mesmo? Já pensou pensamentos de morte ou autoagressão? Você tem cuidado do seu corpo com sono adequado, com alimentação equilibrada,
fazendo atividades físicas? Você já procurou ajuda profissional? Você tem uma rede de apoio? Você não tem essa rede de apoio? Se conecte, se una a nós no Ministério Ezer, Mulheres com Propósito de Viver e Buscar a Cultura do Reino de Deus. Estamos aqui para orar com você, para lhe aconselhar, para ser esse apoio que você não encontra em pessoas próximas a você. Se você disse sim a alguma dessas questões aqui apresentadas, se a sua resposta for sim a pensamentos de ferir a si mesmo, de autoagressão, procure ajuda imediata. Não deixe para depois. Procure ajuda agora. Contacte os serviços de emergência, busque um familiar de confiança, ou ajuda de um profissional da saúde. Urgentemente. Se precisar, peça ajuda. Não é sinal de fraqueza, não é falta de Deus. Busque ajuda. E você que está do outro lado, que conhece alguém que está passando por isso, como é que você pode ajudar? A palavra de Deus diz em Romanos 12, 15, alegrem-se com os que se alegram, choram com os que choram. Primeiro passo, escutarmos sem julgamento. Orarmos juntos, lembrando que onde tiver 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, o Senhor está presente. Que você seja a presença de amor constante, e não aquela que só julga, ai, critica, 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 não. Seja uma pessoa que tenha escuta ativa, a presença de amor constante para aqueles que estão passando por essas crises. Ofereça ajuda prática. Como é que eu vou oferecer a minha ajuda prática para uma pessoa que está passando por essa situação? Seja companhia para essa pessoa nas consultas. Ligue para essa pessoa com constância. Lembretes de autocuidado. Convida para uma caminhada, para um chá da tarde. Incentiva essa pessoa a não desistir da vida. Isso é bem precioso que Deus nos concede. E melhor ainda quando nós conseguimos desfrutar dessa vida com Jesus, caminhando lado a lado conosco. Que você possa ajudar essa pessoa que está passando por isso, apontando sempre para Jesus. Não com cobrança, mas com compaixão. Sejamos misericordiosos, sejamos compassivos e amorosos, uns para com os outros. Que você possa virar essa chave no Espírito hoje. Entendendo que a identidade em Cristo é maior que a dor que você está passando neste momento. Porque em todas as coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Declare que você tem a mente, que a mente de Cristo está sobre você. Reconheça, o Espírito Santo intercede quando você não consegue orar. O Senhor nos diz hoje, filhas, filhos, não é falta de Deus na sua vida. Porque Ele está conosco, mesmo quando o coração dispara, quando as lágrimas descem sem motivo. Deus está conosco, Deus nos sustenta, Deus te sustenta. Deus é que troca as suas vestes de luto por vestes de alegria. E Ele diz, eu ainda tenho futuro e esperança para você. Porque é Deus quem sabe os pensamentos que tem a seu respeito, diz o Senhor. E os pensamentos que Ele tem a seu respeito, a meu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-nos um futuro e uma esperança. A chave aqui não está em negar a dor,
mas que você venha reconhecer que há um Deus, nosso Pai, maior do que a dor que você está passando. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou no vale da depressão. Deus não te esqueceu quando, no quarto escuro. Deus não te abandonou no vale da ansiedade. Deus não te esqueceu neste quarto escuro da depressão. E nem deixou de estar contigo nas crises emocionais ou de pânico. Pelo contrário, Deus está soprando vida, vida, paz, esperança, agora mesmo sobre você. Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque Deus está contigo. Decida hoje entregar a Deus os fardos que você não consegue mais carregar sozinho. Se conhece alguém em luta, seja um canal de consolo, de apoio, procure ajuda espiritual e profissional. Deus usa meios diferentes para trazer cura ao nosso coração, à nossa alma. Seja apoio para alguém, peça a Deus discernimento para estender a mão a quem precisa. E declare em alta voz: não é falta de Deus, Deus está comigo, Ele que me sustenta até o fim. Que você possa vir ao altar da graça, não para provar que você é forte, mas para experimentar a força daquele que nunca te abandona. Vamos orar. Pai, nós te entregamos agora cada coração ansioso, cada mente em guerra, cada vida que tem enfrentado noites difíceis. Eu declaro sobre cada um que está nos ouvindo neste momento a paz que excede todo entendimento, e essa paz é o Senhor quem nos dá. Guardando as vossas mentes, os vossos corações em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que as cadeias de medo caiam, que a vergonha seja destruída, que cada um aqui entenda que não é falta de ti, Pai. É lugar onde o Senhor vai agir. Senhor Deus, nosso Pai, nós vemos a tua presença. Vem com a tua presença sobre as mentes cansadas, os corações aflitos. Acalma em nome de Jesus toda tempestade interior. Dá alívio ao corpo. Restaura a esperança. Ensina-nos, Pai, a buscar ajuda e receber o cuidado. E proclamar a tua verdade quando o medo falar mais alto. Em nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada família, que a tua paz reine dentro dos seus lares. Em nome de Jesus, os blinde do alto da cabeça, planta dos pés. Torne-os invisíveis aos ataques do maligno, em nome de Jesus. Todo pensamento destrutivo levamos cativos em obediência a Cristo. Em nome de Jesus, que os pensamentos bons, honestos, justos, puros, tudo que há algum louvor, nessas coisas, venhamos pensar. Em nome de Jesus, nós buscamos a transformação e a renovação do nosso pensar todos os dias, porque nós temos a mente de Cristo. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida, na minha vida, na nossa família. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, que o Senhor te dê a paz. Não qualquer paz, mas a paz de Deus que excede todo entendimento humano, guardando a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Aleluia.